A primeira Assembleia de Deus, 78 anos depois. No vídeo de hoje, um artigo sobre a Assembleia de Deus, a Igreja Mãe em Belém do Pará. Foi publicado no jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1989. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. No dia 13 de julho de 1911, 19 irmãos brasileiros e mais 2 suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, vindos da América do Norte, foram desligados da Igreja Batista de Belém do Pará por pregarem o batismo no Espírito Santo. Imediatamente, aquele pequeno grupo de irmãos começou a se reunir na residência de Celina de Albuquerque, primeira irmã batizada no Espírito Santo, fundando assim a primeira Igreja Assembleia de Deus no Brasil, de onde saíram diversos irmãos a pregar o Evangelho, promovendo o surgimento de novas igrejas pelo interior do estado e por todo o país. Depois de 78 anos, a Assembleia de Deus em Belém alcançou mais de 38 mil membros, construiu um dos maiores templos do país, implantou uma avançada infraestrutura organizacional e desenvolve intensa atividade evangelística e missionária. O novo templo, um centro dinâmico de atividades. No ano passado foi inaugurado o novo templo, um dos maiores do país e o terceiro na história da igreja. Ele está localizado no centro da cidade e tem a capacidade para abrigar 5.000 pessoas sentadas. A construção, realizada em 2 etapas, durou mais de 8 anos e sua estrutura segue linhas arquitetônicas modernas e apresenta um belo acabamento. O prédio é dividido em 5 pavimentos, onde funcionam o auditório principal, o estúdio de gravação para rádio e TV e a administração, constituída em 11 secretarias desdobradas em departamentos que executam serviços específicos. As atividades da igreja envolvem um ministério composto de 10 pastores, 13 evangelistas, 26 presbíteros, 5 diáconos, 29 supervisores de grupos de congregações e 145 dirigentes de congregações. A evangelização é realizada em 9 áreas, cada uma delas liderada por um superintendente de tempo integral que trabalha juntamente com os irmãos das congregações. Há um serviço de atendimento espiritual funcionando 24 horas por dia e com uma equipe de obreiros capacitados a dar uma palavra de conselho e conforto a quem precisar. Além disso, a igreja mantém um centro de recuperação para viciados em drogas na Granja da Paz, com um serviço permanente de aconselhamento. O Evangelho também é pregado através de uma emissora de rádio FM durante as 24 horas do dia, em programa diário de 30 minutos numa emissora de televisão, além de 2 programas diários em 2 emissoras de rádio AM e de outros 3 programas semanais em 2 emissoras de rádio de ondas tropicais. Ao trabalho das visitadoras, realizado desde o pastorado do missionário Samuel Nistron, que reúne centenas de irmãs dedicadas a visitar os novos convertidos, as viúvas, os órfãos e os doentes. Ao fim desta década, elas poderão chegar a 500.000 visitas realizadas. Na oração, também há um grande número de irmãs se dedicando diariamente, formando o tradicional círculo de oração. Os jovens estão integrados através de uma coordenadoria e subcoordenadorias nas congregações, e as crianças recebem assistência especial com reuniões semanais, encontros periódicos e escolas bíblicas de férias, e os seus professores são treinados em cursos de especialização. A igreja realiza a escola bíblica dominical
em todos os seus 140 templos, com classes para todas as faixas etárias. Num prédio próprio funciona o Seminário Teológico em regime de internato e externato e com 4 cursos, contando com 500 alunos e 30 professores. A educação secular e a assistência social desenvolvidas a partir dos primeiros anos da Igreja em Belém contam atualmente com 4 escolas de primeiro grau: Daniel Berg, Plácido Aristóteles, José Pinto de Menezes e Francisco Pereira do Nascimento, com 1.720 alunos e 67 professores. Um orfanato, Betesda, com 48 crianças, um abrigo para anciãs, Etelvina Bloise, com 7 internas, uma creche, Judite Gouveia, com 60 crianças, um consultório odontológico com um médico dentista, um consultório médico com 3 médicas, 600 cestas de gêneros alimentícios distribuídas mensalmente a pessoas carentes e auxílios diversos tais como funeral, óculos, exames de laboratório e etc. Além disso, há um escritório com 3 advogados e uma estagiária para prestarem assistência jurídica aos membros da igreja. A música muito apreciada em Belém é executada por 120 grupos corais, 140 grupos juvenis, 50 grupos jovens e uma banda de música com 200 componentes tocando nas diversas congregações. A igreja também publica um jornal bimestral, o Estandarte Evangélico, com a tiragem de 10.000 exemplares e um boletim informativo quinzenal com 10.000 exemplares. Procurando tirar proveito dos benefícios da tecnologia, a igreja informatizou sua secretaria-geral, que vai agilizar toda a administração. Uma igreja missionária. Tendo sido fundada por missionários, a Assembleia de Deus em Belém tornou-se bem cedo uma igreja missionária, enviando em 1913 o seu primeiro missionário para o exterior. No início dos anos 70, a igreja enviou 37 evangelistas com carta de mudança para trabalharem no Piauí, recebendo ajuda financeira até que se firmassem em seus campos de trabalho. Hoje, ligados à Secretaria de Evangelização, encontram-se 29 casais de missionários assim distribuídos: 11 casais no Equador, 6 na Bolívia, 2 no Canadá, 1 na Colômbia, 1 no Suriname, 1 em Moçambique, 4 na Paraíba, 1 na Bahia e 2 moças na missão indígena no Amazonas. Um perfil do pastor da igreja. Desde 1968, a Assembleia de Deus em Belém, a Assembleia de Deus em Belém vem sendo pastoreada pelo irmão Firmino da Anunciação Gouveia, nascido em Portugal, com 3 anos de idade, veio para o Brasil e aos 19 anos se converteu a Cristo. Imediatamente passou a frequentar os cultos da igreja e se dedicou a buscar a Deus em oração e o aprofundamento no estudo da palavra. Foi assim que, antes de completar 2 meses de convertido, recebeu o batismo no Espírito Santo e no dia 16 de julho de 1944 tornou-se membro da igreja pelo batismo nas águas. Começou a trabalhar no ministério da igreja, servindo como auxiliar em uma congregação. Mais tarde, em 1957, foi separado para presbítero e, em 1958, ordenado a pastor. Dirigiu as igrejas de Tocantinópolis, Guiana Francesa e Ponta de Pedras e ainda as congregações de Valcãs, Sacramento e Telégrafo, na cidade de Belém. Em 1965, foi escolhido pela igreja
para servir como pastor auxiliar e no dia 29 de dezembro de 1968 foi eleito pastor-presidente em substituição ao pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. Ele é um homem desprendido das coisas materiais, exemplo de fé na doutrina, no trabalho, na constância e dotado por Deus de uma grande visão missionária. É um líder de espírito empreendedor, procurando sempre alargar a tenda, o que tem levado a igreja a crescer grandemente. Já ocupou vários cargos de destaque nos órgãos da Convenção Geral das Assembleias de Deus e atualmente é o vice-presidente do Conselho Regional Norte. Também visitou diversos países do mundo em viagens missionárias e participando de conferências. Recentemente integrou a comitiva de brasileiros que esteve no Congresso Mundial de Evangelização nas Filipinas. Seminário de Liderança. Nos dias 25 a 28 de julho, atendendo o convite daquela igreja, o pastor Antônio Gilberto, diretor de publicações da CPAD, ministrou ali o Seminário de Liderança Cristã, que visa principalmente os irmãos ligados ao corpo ministerial. O seminário teve 790 alunos matriculados, apresentando o maior índice de frequência já alcançado nos mais de 100 seminários ministrados pelo pastor Antônio Gilberto sobre uma dezena de assuntos. Os pastores Firmino da Anunciação Gouveia e Paulo Furtado de Souza, vice-presidente da igreja, assistiram às aulas e deram grande apoio para a realização do evento. Grande parte dos pastores e demais obreiros da capital, de todas as categorias, participaram das aulas. As palestras ministradas versaram sobre os princípios da liderança cristã, a capacitação de líderes cristãos, a liderança na Bíblia, a Trindade, a liderança, características do líder cristão e observações em termos de líderes e da liderança. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.